Boa noite a todos e sejam bem-vindos a mais um Simplifique com a TCD, as nossas lives de terça-feira às 8 horas da noite. E hoje a nossa live vai ser o Simplifique com a TCD com as dicas do ponto E36. Vamos aguardar um pouquinho as pessoas entrarem e aí a gente começa a live. Vamos ver se vai aparecer, senão eu começo outra live novamente. Rocio entrou. Boa noite, Rocio. Seja bem-vinda. Isso, se puder soltar coraçõezinhos para avisar. Obrigada. Sejam todos bem-vindos a mais uma live do Simplifique com a TCD e hoje dando dicas do ponto E36. Vocês estão vendo que a gente está dando dicas de vários pontos e são os pontos que eu considero os pilares, né, da medicina tradicional chinesa. Nós demos B60, nós demos R3, nós demos o F3, agora eu vou dar sobre o E36 e a semana que vem nós vamos dar o IG4. Daí a professora vai entrar em férias. Então vamos lá. A gente vai falar um pouquinho sobre o E36, que é um ponto super importante, e depois nós vamos falar da TCD. O E36, também conhecido como Susan Lee, é o nome dele, ou ponto da longevidade. É um ponto de acupuntura na parte anterior da perna, 4 dedos abaixo da rótula, na borda externa da tíbia. Ele é usado para fortalecer o sistema imunológico, melhorar a digestão, combater a fadiga e aliviar dores no corpo. É um dos pontos mais importantes, se não o mais importante, e versáteis na acupuntura, auxiliando no equilíbrio da energia, Qi, e do sangue, e é frequentemente estimulado com agulhas ou com moxa, principalmente com moxa. As ações: ele beneficia o estômago e o baço, porque ele é uma víscera e o baço é um órgão, tonifica a energia e o sangue, tonifica o Qi original, ilumina os olhos, regula o Qi nutritivo e defensivo, ou seja, o Wei Qi, regula os intestinos, aumenta o Yang, expele vento e umidade, expele frio, resolve edema e recupera o Yang do paciente. Restaura a consciência. Vocês já perceberam que às vezes quando um paciente está entrando, principalmente para mim na época que eu fazia odontologia, que a pessoa ficava meio que ia desmaiar, você só apertava o ponto E36 e a pessoa já recuperava a consciência. Indicações: dor epigástrica, náusea, vômitos e soluço, eructação, pouco apetite, digestão difícil. É como se você tivesse tomado um Epocler depois que você comeu alguma coisa e não fez a digestão. Deficiência de Qi do sangue, encurtamento da respiração, fadiga, tontura pós-parto, visão turva, palpitação, doenças oculares, aversão ao frio, Rocio, febre, peso na cabeça, distúrbio maníaco depressivo, delírio, riso impróprio, borburismo, distensão e dor abdominal, gases, diarreia, flatulência, fezes com alimentos, dor no joelho e perna, edema, inchaço, região abdominal com retenção urinária,
síndrome bi no joelho e punho e também para diabetes. Ele é um coringa, né? O E36 é um baita de um coringa. Boa noite a todos que estão entrando. Benefícios e usos do E36. Aumenta a resistência do corpo e as doenças, melhora a digestão, ajuda a aliviar os problemas como má digestão, náuseas e dores abdominais, combate a fadiga, aumenta a energia vital, combate o cansaço físico e mental, alivia as dores, pode ajudar com dores nas pernas, joelhos e estômago. Isso, Rocio, na dúvida, E36. Contribui para o alívio do estresse e ansiedade. Então, assim, o E36 é um ponto coringa na medicina tradicional chinesa. Ele é bom para tudo. Na dúvida, como diz a Rocio, E36. É maravilhoso. Vejam bem, existe também que vocês podem fazer moxa no E36 e no VC4. O que forma um triângulo da imunidade? Você pode fazer moxa, assim como você pode colocar um cristal e mentaliza o triângulo da longevidade, VC4 e o E36 na perna. Ele forma um triângulo e é o triângulo da imunidade e da longevidade. Por que eu falo longevidade? Existia, ele não é vivo mais, ele já faleceu, um professor da Embramec que ele fazia moxa em E36 todos os dias. Todos os dias. Ele tinha, inclusive, uma marca da moxa no E36 dele, tá? A gente fala que às vezes a gente não pode ser tão 880, né? E esse professor faleceu, né? E a gente não entende o porquê, porque aumentou a imunidade, aumentou a longevidade e ele morreu bem novo. Isso aí, tá? Tem uma coisa que eu gosto de falar com vocês da TCD, que é maravilhosa. Eu tenho um caderno meu, que desde que eu comecei a acupuntura, eu tenho muitas coisas anotadas, muitos pontos anotados, né? E teve um dia que uma paciente minha, ela precisou fazer cirurgia dos 2 sisos, dos 2 terceiros molares. E era uma paciente que ela não conseguia, abrir a boca. Fui tentar abrir a boca. Ela não conseguia abrir a boca. E o dentista precisava que ela abrisse bem a boca para ele poder fazer a cirurgia dos 2 sisos. E eu fui fazer acupuntura durante a cirurgia, para que ela não cansasse a mandíbula, e fiquei durante a cirurgia, só que a cirurgia demorou muito, 2 horas e meia. Então eu tirei as agulhas, massageei o ponto IG4, né? Mas ela conseguiu terminar bem, isso foi num sábado. Na segunda-feira, à tardezinha, tipo quase 6 horas, ela manda uma mensagem para mim assim: Linéia, a anestesia não voltou. Eu tô com o queixo tudo amortecido. Falei, caramba, deu parestesia, né? E aí, eu falei, vem aqui, eu tava lidando na odontologia. Falei, vem aqui, nem que eu te atenda na sala de espera.
E eu fui lá e peguei a minha Bíblia, meus pontos, e vi lá parestesia, porque eu nunca tinha feito um tratamento de parestesia. E dizia o ponto E36 profundo, começando do lado da parestesia, bilateral. Essa paciente minha chegou, eu cutuquei aqui, realmente a região do mento estava totalmente amortecida. E eu falei assim, olha, eu nunca fiz e nós vamos fazer, né? E eu peguei o ponto E36 com uma agulha grande, dei um teti, isso, exatamente, Ângela, dei um teti super profundo do lado, primeiro, depois do outro lado. E deixei ela com as duas agulhas, só as duas agulhas na sala de espera, porque eu não tinha mais nada, né, para fazer para ela, porque era a única coisa, eu estava começando na odontologia, na acupuntura, desculpa. E fui atender meu paciente de odonto, fui terminar o meu paciente de odonto. Quando eu cheguei na sala de espera, eu falei, como é que você tá? Ela falou assim, Linéia, e era uma paciente que estava com acupuntura, fazia acupuntura comigo. Olha o movimento que ela fez. Ela falou, Linéia, foi como se você jogasse uma água quente aqui e correu, olha, correu aqui e parou na agulha no joelho. Qual meridiano ela falou? O meridiano do estômago. Deixei ela 20 minutos com a agulha, tirei a agulha, zerou a parestesia. E olha o caminho que ela falou, como se tivesse colocado uma água quente aqui, ó, no E9, aqui, e foi parar lá na agulha no E36. E foi a partir daí que a Linéia aperfeiçoou, né? Como dentista, que eu tenho um artigo científico de parestesia numa revista indexada da BO Nacional. Vou colocar aqui nos meus stories para vocês. E foi lindo. Gente, a partir daí eu comecei a pesquisar só sobre parestesia. E assim, a parestesia, ela, quando ocorre, ela não volta. Olha, ela começa a voltar depois de 1 ano e 8 meses e quando volta. Aí, um dentista, né, amigo meu, falou assim, Linéia, eu estou cansado de receber processo. Eu falei pra ele, por quê? Porque você sabe que eu sou louco, né? Eu faço implante e eu retiro o nervo alveolar pelo mentoniano, seguro, passo o implante e coloco o nervo de volta. E dá o quê? Parestesia. Só que ele fala para o paciente, mas o paciente não admite e ele processa. Ele falou, você topa trabalhar comigo? Falei, topo. E aí ele me mandava os pacientes e em 4 sessões eu tirava a parestesia dos pacientes, tá? Às vezes com 3 sessões nós tirávamos a parestesia. Essa paciente foi porque foi muito rápido e ela tinha feito acupuntura durante a cirurgia. Então foi muito rápido a volta da parestesia dela. Então, uma das coisas também que eu aprendi é que a direção da agulha vai para onde você precisa tratar. Por exemplo, o ponto E36 é maravilhoso para tratar ATM. E aí, quando você coloca um ponto E36, você faz a direção da agulha para cima, que ele vai melhorar
a parte da ATM do rosto, tá? Na parestesia, eu coloco perpendicular, tá? E assim, é impressionante porque eu já peguei casos de parestesia de 5 anos e não volta. Só que eu consegui reverter 50%. E 50% para a pessoa já é maravilhoso, né? Então, assim, você não consegue reverter parestesia acima de 1 ano 100%. E até 2 meses eu consigo reverter em 99,9%. Porque quando a pessoa fica nervosa, trava aqui, não fica com parestesia, mas trava, daí melhora, tá? Então, assim, o ponto E36 é fantástico para parestesia. Lembra que eu falei para vocês, né, até dei risada, que o ponto E36 é um epocler da vida, né? Um epocler, um eparema. Eu uso muito para dor de estômago o ponto E36 com cristal e o ponto BP4. Eu não falei que é baço e estômago? O ponto BP4 é maravilhoso para dor de estômago, tá? Então, anotem, BP4 bilateral, quando você tem aquela dor de estômago que você não sabe nem o que faz mais, coloca um cristal no ponto BP4 e quem não tem cristal, coloca agulha, tá? É muito bom, é muito bom. Então, usem e abusem do ponto E36 com moxa. É maravilhoso, é maravilhoso. E você aumenta a tua imunidade e a sua longevidade. Tá? Então, o pontinho da TCD do estômago é a medida do tórax levado no VC, desculpa. Para qualquer problemas de estômago, esôfago, tá? Tipo enjoo de grávida, o CS6, com a medida do tórax levando no VC, é maravilhoso, é maravilhoso, tá? Então, é isso aí. Alguém quer fazer alguma pergunta? Então, é isso aí. Então, para que não falem, ai, professora, mas a senhora deu muito rápido. Gente, as dicas são dicas de pontos. Eu não estou estudando o ponto E36. Estudar teoria é fácil, vai lá no livro e estuda. Eu dei bastante coisa de teoria do E36, assim como eu dei do F3, assim como eu dei do R3 e do B60. Semana que vem nós vamos encerrar com o ponto IG4, que é maravilhoso também, tá? Então, sem contar que o uso acompanhado do cristal coraza faz um conjunto fantástico. É isso aí, Ângela, é isso aí, é muito bom. E a hora que você coloca, que você tá com uma dor de estômago e você coloca o E36 e o BP4 com cristal, não dá 5 minutos, você não tem mais dor de estômago, tá? É isso aí, pessoal. Espero que tenha dado uma abertura de campo, tá? Estamos aí. Vou deixar essa live gravada, demora um pouquinho, mas já vai pro YouTube. E até quinta, se Deus quiser, quinta-feira passada eu não consegui fazer o café, porque eu tinha médico, então eu não consegui fazer. Mas essa semana nós fazemos o nosso último café do ano e daí voltamos em janeiro, tá bom?
Um beijo no coração de vocês e que Deus abençoe todos.